Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba de todos os mistérios, de todo o conhecimento, e eu tenha uma fé incapaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Muito bom dia para você que está aí assistindo este nosso culto online. Que alegria podermos estar aqui juntos, reunidos, mesmo que fisicamente distantes, reunidos para celebrar, para cultuar ao nome do nosso Deus. Nós estamos hoje no nosso 4º domingo da Páscoa e fomos saudados pelas palavras de Paulo encontradas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 8. Geralmente nós ouvimos as leituras dessas palavras em alguma pregação de casamento, geralmente neste contexto onde envolve o relacionamento entre o homem e a mulher. E eu escolhi a leitura desse texto justamente porque este é o tema do nosso culto, o amor. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Porém, não falaremos apenas sobre o amor no casamento, sobre o amor entre homem e mulher. Aliás, este próprio texto de 1 Coríntios 13 que nós acabamos de ouvir, ele também não foi feito apenas para falar sobre o amor conjugal. Hoje falaremos sobre o amor ao próximo, o amor ao tio da padaria, ao guarda de trânsito, ao seu colega de trabalho, ao mendigo na rua, ao presidente do Brasil, enfim, amor ao outro, amor ao próximo, independente de quem ele seja. Você, sendo uma pessoa cristã, de que forma você tem amado ao seu próximo? Chamados para respondermos a esta pergunta, celebramos juntos este culto, o qual, com plena convicção, podemos crer e podemos afirmar que é realizado no nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para louvarmos ao nosso Deus cantando o hino Estamos Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força e na esperança e na coragem de lutar. Antes do hino, eu te perguntei: de que forma você tem amado
ao seu próximo. Você pensou na resposta? Refletiu sobre ela? Normalmente, nós ficamos insatisfeitos conosco quando pensamos a respeito disso. Mesmo que sejamos pessoas amorosas, pessoas que buscam fazer o bem ao próximo, vez ou outra nós acabamos vacilando, vez ou outra deixamos de ajudar, deixamos de contribuir, deixamos de amar. Se você se arrepende disso e deseja também confessar os teus pecados a Deus, eu convido para acompanhar comigo a seguinte oração. Amoroso Deus, sabemos que Jesus fez seu sacrifício, morreu na cruz por cada uma de nós. Mas muitas vezes nós esquecemos que isso foi feito por amor. Ao viver nossa vida, esquecemos que nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações são reflexos daquilo que acreditamos. Vivemos neste mundo como se o amor de Cristo não valesse para as outras pessoas. Nosso agir acaba sendo egoísta, mesquinho. E ainda que nossa consciência nos alerte, continuamos no pecado. Continuamos fazendo coisas que te desagradam, Deus. Nos perdoa por isso, Senhor. Ajuda-nos para que escutemos a Tua palavra e vivamos o Teu amor, com ações concretas a cada momento. Permite que Teu Espírito Santo nos guie na verdadeira fé e no verdadeiro amor. Nós oramos em nome de Cristo, que por amor a nós morreu. Amém. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você, arrependido, confessou os seus pecados ao Senhor, creia que os seus pecados estão perdoados. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. E ainda como forma de nos prepararmos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, por meio da Sua palavra, convido para louvarmos com o hino Estou Pronto, Senhor.
Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Na pregação de hoje nós iremos falar a respeito de uma palavra que é muito importante. Inclusive nós podemos considerá-la como sendo a palavra mais importante de todas, a palavra mais importante do mundo. Vou dar mais uma dica. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele chega a falar nessa palavra. Ele diz que sem ela ele nada seria, sem ela as suas ações não adiantariam. Se você prestou atenção no começo do culto, você já sabe a respeito do que eu estou falando, né? Essa palavra, então, estou falando a respeito do amor. Você sabe explicar o que é o amor? Tem até algumas músicas que falam a respeito disso. Você saberia explicar o que é o amor? A gente sabe que é uma palavra importante, que é uma palavra muito significativa, mas poucas vezes nós paramos para refletir a respeito dela, para refletir a respeito do seu significado. Há um ditado, não sei se você conhece, que ele diz que só pode amar e compreender o que é o amor a pessoa que já foi amada. Só pode amar aquele que já foi amado. Você concorda com essas palavras? Você concorda com isso? Vamos lá. Eu quero agora que você exercite a sua memória. Pense agora em qual foi a maior prova de amor que já fizeram por você. Qual foi a maior prova de amor que você já recebeu? Quem foi a pessoa responsável na tua vida por te fazer conhecer o amor? Conseguiu pensar em alguém? Conseguiu pensar em qual foi a maior prova de amor? No texto bíblico de hoje, nós veremos que a resposta para essa pergunta, para estas perguntas, ela está escrita de forma literal na Bíblia. Mais especificamente, está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Eu te convido a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura desse texto, para nós juntos podermos ver qual que é a resposta, então, para essas perguntas que nós somos convidados a refletir. 1 João, capítulo 3, versículo 16. E eu acompanho, então, a leitura até o final desse capítulo 3. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aqui está a resposta, você percebeu? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Continuo lendo. Ora, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar.
porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do Filho de Jesus, que criamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e Ele neles. Deste modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, antes de nós lermos o texto aqui, eu falei para vocês sobre o ditado, né? Só pode amar quem já foi amado. Só conhece o amor aquele que já foi amado. Nesse sentido, então, o autor aqui da primeira carta de João lembra aos cristãos que todas as pessoas são capazes de amar, por causa do amor de Cristo por cada um e cada uma de nós. Cristo morreu por todos. Então, conhecendo esse amor de Cristo, todos já conheceram o amor e por isso foram amados. E por isso podem amar, como diz o ditado. Independente de quais tenham sido as outras provas de amor que você tenha recebido, se você falou uma outra resposta lá quando eu te perguntei, independente de quão grande tenha sido essa prova de amor, saiba que nenhuma delas pode se comparar, pode ser maior do que a prova de amor que Jesus Cristo fez, que Jesus Cristo mostrou, provou para nós ao se entregar na cruz, ao morrer no nosso lugar. Ele deu sua vida em sacrifício, sacrifício realizado por amor. Ele te amou, Ele me amou ao máximo. Como diz o próprio texto de João, então, na sua carta, nisto conhecemos o amor. Já aqui no comecinho nós temos um detalhe muito interessante. No verbo conhecemos, no verbo conhecer, no português a gente não consegue ter todo esse significado, mas se nós olharmos no texto grego, esse conhecer, esse verbo, no grego é gnosko, e ele traz um sentido mais profundo. Nós vemos que se trata de um conhecimento profundo, com intimidade, com entendimento. Não se trata apenas de saber, mas sim de uma sabedoria que tem aplicação, ou seja, um conhecimento que gera ação. E esse significado verdadeiro, então, da palavra gnosko, da palavra conhecer, é justamente trazido à tona na continuação desse versículo, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, então, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Conseguiu entender a lógica aqui de João, quando escreveu essas palavras? Ele nos diz que o fato de conhecermos o amor de Cristo por nós deve nos levar a amar ao nosso próximo. Uma coisa leva a outra, como consequência. E quando falamos do amor ao próximo, nós não podemos deixar de lembrar das palavras de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 22, do versículo 33 até o versículo 40. Lá, quando os discípulos perguntam a Jesus qual é o maior mandamento de todos, Jesus Cristo responde: ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus resume então esses dois mandamentos: ame ao Senhor teu Deus, primeiro mandamento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo, segundo mandamento. Esses dois são os principais mandamentos, né? E neles, então, tudo se resume. É como se fosse um tronco, como se fossem os dois grandes troncos, e os outros mandamentos que podem surgir a partir disso são galhos, mas que se originam desse mesmo tronco. Isso que é aqui observado nesse texto não é algo que se aplica apenas a alguns, não é algo que é apenas para algumas pessoas, mas sim é para todas as pessoas que seguem a Cristo. Os que estão dentro da comunidade de fé devem experimentar o amor de Cristo em suas vidas, de forma que possam, então, transmitir, transbordar este amor aos demais.
Não existe uma casta especial de pessoas que, por de alguma forma, serem mais santas ou algo do tipo. Essas devem ser as pessoas que cumprem os mandamentos, que amam ao próximo, que devem realizar certas ações. Todos são chamados. E nosso texto aqui é indicado que todas as pessoas pelas quais Cristo morreu devem viver o amor em suas ações, em seu viver diário. Cristo morreu por todos, então, sem exceção, todos devemos viver o amor. Todos somos chamados a amar ao próximo como a nós mesmos. Infelizmente, por mais que muitos saibam disso, essa visão a respeito do que é o amor tem sido algo deturpado. Hoje em dia já muitos não sabem dizer o que é o amor, e a visão que tem a respeito do amor é formada a partir de novelas, a partir de filmes, de músicas, propagandas, enfim. E acaba sendo uma visão que é muito sentimentalista, muito romântica ou ainda erótica. Mas o amor, ele é muito mais do que um sentimento. Ele não é algo que é momentâneo, algo que é abstrato. O amor é algo concreto. O amor é algo que significa, que tem um significado tão grande que a única forma que nós temos de explicar o que Cristo fez por cada um de nós e se entregou na cruz, né? A única forma que nós temos de tentar explicar isso é a partir da palavra amor. E é por isso, então, que também essa palavra amor é tão difícil de ser explicada. Abrange algo que é muito grande, né? Não é uma paixão, não é um gostar, é amar. Amar é algo profundo, isso a gente tem que entender, né? O amor de Cristo por nós é algo concreto, é algo real, é um amor de verdade. Em resposta a este amor, somos chamados a também amarmos ao nosso próximo de verdade. Como diz o texto, João lhe diz: filhinhos, não amemos apenas de palavra, não amemos apenas da boca para fora, mas amemos de fato e de verdade. Não basta apenas ficar falando sobre amor, falando que ama ao próximo, mas não realizar nenhuma ação para demonstrar esse amor, para torná-lo algo concreto. E João continua ainda dizendo: se alguém que possui recursos, riquezas, vê o próximo passando necessidade e não ajuda, como pode permanecer o amor de Deus nesta pessoa? Ora, se temos recursos para prover o próximo e não disponibilizamos, não podemos ser hipócritas e dizer que amamos essa pessoa, pois se amássemos, agiríamos de uma forma que supriria as suas necessidades. E aqui, claro, a gente entra num detalhezinho, né? Existe um outro ditado que fala que melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Mas aí a gente entraria agora em uma outra grande questão que, né, não é nosso motivo, não é nosso propósito agora aqui. Por isso, queremos continuar com o tema, queremos continuar nesse texto de amar ao próximo. Jesus Cristo fez o máximo por ti. Agora você também deve fazer, você é chamado a fazer pelo menos o mínimo por ele. Nem todos darão, literalmente falando, a própria vida pelo reino de Deus, sendo mártires. Porém, todos, sem exceção, podem dar um pouco das suas vidas aos irmãos. A lista de possibilidades que nós temos de fazer isso é interminável, mas eu vou falar alguns exemplos para ficar claro aqui. Ajuda financeira, apoio, ofertas, envolvimento em algum ministério, aconselhamento, presença, um tempo para ouvir, um abraço, um sorriso, um olhar, uma oração. E a lista segue, né? Várias coisas que nós podemos fazer para demonstrar o amor ao próximo. Jesus até ele chega a dizer, lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 42, ele diz que até mesmo, Jesus disse que até um copo d'água gelado, dado em seu nome, não seria esquecido nos céus. Você pode conferir esse texto lá, Mateus capítulo 10, versículo 42, isso está escrito lá. E nesse mesmo trecho, então, ali, envolto naquilo, ele disse que tudo que fizemos uns pelos outros, isso estaremos fazendo a ele. Aquilo que fizer por um dos meus, estará fazendo também a mim. Jesus Cristo nos diz isso. Ele nos deu a sua vida.
e permaneceu e permanece para sempre. Esse é o nosso grato destino, fazer o bem por Ele e para nele permanecermos, eternamente sendo aperfeiçoados por seu amor. E finalizando esse texto bíblico, João retoma que o amor ao próximo é um mandamento de Deus. Ele diz assim: e o seu mandamento é este, que creamos no nome de Jesus, Filho de Deus, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Obedecer aos mandamentos não faz com que nós tenhamos acesso às bênçãos celestiais como se nós alcançássemos isso por mérito próprio. A obediência é resultante do amor e da gratidão que temos para com Deus. Dos mandamentos que devemos observar, o apóstolo João, ele frisa duas coisas essenciais que devem ser marcas de qualquer cristão. São elas: a fé em Cristo e o amor ao próximo. Conforme a gente pega dois textos bíblicos aqui, o primeiro que fala sobre a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também, adivinha, podemos pegar o texto de 1 Coríntios 13, que diz que sem amor até a fé não tem valor, né? Nós vimos lá antes que mesmo que eu tenha uma fé que mova montanhas, sem amor nada serei. João, na forma que como escreve o texto, ele coloca o indivíduo e sua consciência no centro. Ou seja, a própria pessoa ela deverá saber se pode dormir com a consciência tranquila ou não. Não existem aqui parâmetros externos ou algum agente externo que indique para o crente que ele está exercitando a sua fé de forma correta ou não. E também não é preciso existir um fator externo, algo que acuse. Cada pessoa tem a possibilidade de ter o controle sobre suas ações e ter a certeza de que está realizando a ação correta. Mas claro, todavia, ainda se restar alguma dúvida, nem sempre a gente pode ser certeiro. Para isso nós temos a Palavra de Deus, que nos serve como orientação. E para isso também nós temos acesso a Deus através da oração, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele entendimento, para que saibamos de fato amar ao nosso próximo verdadeiramente. Eu te convido agora para usar a sua consciência e meditar nas seguintes perguntas. Eu exerço uma fé viva e verdadeira que me faz amar ao próximo a ponto de sacrificar-me em prol dele? O meu amor tem saído da esfera abstrata, tomando forma e resultando em fazer o bem para o meu próximo? O amor tem saído das palavras, tem saído do pensamento e se tornado algo concreto? Se tornado ação? Ninguém deve ser obrigado a amar, mas o agir cristão tem sim como base o amor. Da pessoa cristã deve brotar o amor, assim como de um manancial brota a água, assim como do sol brota a luz. Não é por obrigação que o cristão ama, mas porque amar faz parte da sua essência, amar faz parte do seu ser. Fazer as obras da fé em amor é copiar do melhor jeito possível o amor divino, o amor com que Cristo nos amou e nos ensinou a amar. Que Deus nos dê capacidade e também as oportunidades para amarmos ao nosso próximo verdadeiramente. Deus nos ajude a amarmos primeiramente a nós mesmos. E Deus nos dê convicção de que, com toda a certeza do mundo, nós somos muito amados e amadas por Ele. Te convido a orar junto comigo. Deus, Tu que és amor, obrigado por tudo que Jesus fez e falou. Obrigado especialmente pelo seu sacrifício na cruz. Ajuda-nos para que possamos viver realmente o amor de Cristo em nossa vida diária. Permita que nós possamos ter uma consciência tranquila e que nossas ações sejam um sinal
do teu amor neste mundo. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Assim como a relva verde, na encosta da montanha, o nosso amor diante de Deus possa, do mesmo modo, se esparramar e que possamos nos apegar à sua grandeza. Aleluia! Convido para cantarmos juntos o próximo hino em resposta à palavra que ouvimos. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. As ofertas do culto de hoje são destinadas para a nossa própria paróquia. O nome da nossa paróquia é Paróquia Castelo Forte e temos a convicção de que Castelo Forte é o nosso Deus, como já diz o próprio hino. Deus é nosso refúgio, Deus é nossa morada, nosso castelo forte. Mas podemos também aproveitar essa imagem de castelo forte para pensarmos na própria construção. Assim como num castelo, ou melhor ainda, colocando para os dias de hoje, como numa casa, nós temos nossos gastos mensais. Também a paróquia possui gastos mensais que precisam ser custeados. Gastos como estrutura, gastos com subsídio pastoral, com subsídios para os projetos de música, para o nosso músico, e também gastos com eventuais manutenções e reformas, algo que nos últimos dias tem sido também bem constante. Expondo essa situação, eu quero, em nome da paróquia, agradecer a todos que estão contribuindo mensalmente com o valor do dízimo e também com as demais ofertas. Muito mais do que uma oferta para a igreja. Esta é uma oferta ao Senhor, uma oferta ao reino de Deus. Contribuir, com toda certeza, é um grande ato de amor. Nós falamos na pregação sobre atos de amor e com certeza contribuir é um grande ato de amor. Por isso eu te convido, eu te incentivo a hoje ofertar ao Senhor com um coração grato e alegre. Deus abençoe as dádivas, as ofertas e também os doadores. Amém. Também quero lembrar e incentivar para você ver a descrição do vídeo aqui embaixo no YouTube e assistir ao vídeo da campanha paroquial para arrecadar dinheiro necessário para pagar a dedetização dos pombos na casa pastoral.
Se você ainda não viu nada, não sabe o que eu estou falando, confere o vídeo ali, que lá está bem explicadinho todos os detalhes a respeito do propósito, a respeito da necessidade desta oferta, desta campanha. Então, é só clicar no link aqui de baixo na descrição do YouTube e acessar esse vídeo explicando mais detalhes da campanha. Queremos ainda, agora, tendo sido esses os avisos, queremos ainda ter um momento de oração final. Um momento que nós podemos agradecer a Deus por este culto e também colocar alguns pedidos de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este culto que nós tivemos. Obrigado pela Tua palavra nas nossas vidas, Senhor, e obrigado porque Tu és um Deus que nos ouve e nos fala. É um Deus presente, Senhor. Não temos palavras para agradecer pelo Teu amor por nós. E por não termos palavras para agradecer, o mínimo que nós podemos fazer é cumprir os Teus mandamentos e amar aos nossos próximos. Precisamos entender que as boas obras, elas não trazem salvação. Não podemos ser salvos por mérito próprio. Mas as boas obras devem sim fazer parte do nosso viver diário, do viver diário de um cristão. Elas são reflexo de um coração grato. Elas são o amor de Deus transbordando na vida dos seus filhos e filhas amados. Nos ajude nesta caminhada, Deus. Nos ajude a sermos mais parecidos contigo. Te pedimos para que abençoes a nossa vida e nos use como instrumentos em Tuas mãos. Instrumentos usados também para abençoar a vida de outras pessoas. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e tudo o que nós queremos orar a Ti, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos agora a bênção de Deus. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Jesus Cristo fez o máximo por ti. Você está pronto para fazer o mínimo por Ele? Vamos em paz. Sirvamos ao Senhor com alegria e com dedicação. E que, fortalecidos pela Sua palavra, possamos amar ao nosso próximo. Desejo a você um ótimo domingo, uma abençoada semana. Nos vemos no próximo culto ou então, nessa próxima quinta-feira, temos também estudo bíblico. Você está super convidado para participar conosco. Encerramos o culto ouvindo o hino Jesus, nosso pastor amado. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, e luz
a fé no